Quando eu fui pedido para fazer esta apresentação, me demorou um tempo para decidir sobre o que falar. E como eu tenho uma perspectiva financeira, eu tinha de alguma forma de trazer alguma finança. E mais especificamente, a psicologia da finança. Ok, então aqui está. Um dos meus maiores hobbies é o myth-busting. Você sabe o que é myth-busting? Isso significa tomar alguns conceitos. Eu estou fazendo isso toda a minha vida. Você ouve coisas 1000 vezes, depois de um tempo, você começa a acreditar que é a verdade, certo? E leva um tempo para perceber que às vezes é apenas condicionamento. Então, eu gosto de fazer isso com pequenas coisas e com grandes coisas. Então, eu vou combinar myth-busting com finanças e eu vou te dar meus comentários em alguns minutos. Então, eu ensino finanças, eu estou fazendo isso há 20 anos. É engraçado, é divertido, às vezes pode ser borrachoso, mas é um tópico muito interessante. Eu fiz alguma pesquisa sobre isso e nos últimos anos eu também estou negociando instrumentos financeiros. Vocês sabem o que isso significa, certo? E já que eu estou fazendo pesquisa e estou pesquisando mercadores, vocês sabem que mercadores, vocês sabem pessoas que compram e vendem empresas, corrências, certo? Vocês entendem isso? A taxa de sucesso é de menos de 5%. Isso significa que se tivéssemos 100 pessoas aqui, menos de 5 pessoas fariam dinheiro. Às vezes até menos do que isso. Então, por que isso? A questão merece uma pesquisa. Agora, o comércio é muito divertido, muito emocionante, muito imprevisível. Você compra, você vende, você ouve uma notícia, você acha que vai subir, mas vai abaixar. Você acha que vai abaixar, mas vai subir, você não entende. Então, como você pode fazer dinheiro em um ambiente tão imprevisível? Bem, o truque é entrar na psicologia do comércio. O erro de algumas pessoas é que pensam que há uma mágica em algum lugar. Há algumas estratégias mágicas, ou há algum indicador mágico, ou uma fórmula mágica, eu o encontraria, e então eu faria milhões de dólares. Mas o comércio é muito difícil, certo? Por razões psicológicas. Assim como em quase qualquer campo, a psicologia é muito importante. Então, vamos explorar a mente de um comércio financeiro, ok? É muito interessante. Ok, um vendedor sucessivo tem uma cara de pôquer igual a minha. O que é uma cara de pôquer? Uma voz de pôquer? Nenhuma ideia? Bem, primeiro de tudo, se você vê vendedores sucessivos falando, expressando suas ideias, você não sabe se eles estão felizes ou tristes. Você não sabe se eles estão tendo um bom tempo ou um mau tempo. Eles só têm o mesmo tom, a mesma cara, e eles mantêm isso por muito tempo. Para eles, estar em um casamento ou em um funeral é a mesma coisa. Fazer dinheiro ou perder dinheiro, ou pelo menos na aparência, é a mesma coisa. Eles controlam suas emoções. Você não pode parar as emoções ou coisas aparecendo na sua cabeça, mas eles não deixam essas emoções controlá-las. Elas são highly organizadas e highly disciplinadas. Elas acordam todos os dias ao mesmo tempo, fazem exatamente a mesma rotina. Elas não pensam, elas trabalham como máquinas. Elas têm as mesmas horas de trabalho, têm as mesmas horas de descanso, fazem exercícios ao mesmo tempo todos os dias. Então elas são altamente disciplinadas, além da pessoa normal. E a característica do comércio é que você faz dinheiro e às vezes perde dinheiro. Essa é parte da natureza do jogo. E para eles, quando você os vê, um vendedor sucessivo, quando eles ganham ou perdem dinheiro, é exatamente a mesma coisa. Você encontra o mesmo, eles ainda vão lá
e fazem a mesma rotina, fazem a mesma coisa, fazem o mesmo exercício, comem o mesmo jantar, etc. Nada realmente muda. Então eles têm essa vida de pôquer, eles não mostram a cara deles. E é realmente a natureza que tem a característica dessa personalidade. Eles também têm o que chamamos de mindset de probabilidade. E aqui estou a falar sobre o que é um mindset de probabilidade. Um mindset de probabilidade significa que eles pensam em termos de probabilidade. E isso não é muito natural. Muito poucas pessoas podem pensar em termos de probabilidade. O que significa realmente pensar em termos de probabilidade? Eles não pensam de uma forma determinista, como pessoas que gostariam de ter um salário fixo, gostariam de ter uma vida fixa, gostariam de saber o que teriam para o jantar de noite, etc. Esses caras podem ter um mês vencedor, um mês perdido, etc. Então, a probabilidade significa que eles entram em algo e sabem a probabilidade de sucesso e a probabilidade de falha. É como quando você vira uma moeda. Você vira uma moeda, qual é a probabilidade de que você tenha cabeça? 50%, certo? Então, você não sabe exatamente em cada virada se vai ter cabeça ou cabela, certo? Mas você sabe que se você fizer 10.000 vezes, o que vai acontecer? Seria 50-50. É assim que eles pensam. Então, para eles, você tem que continuar fazendo a mesma coisa de novo e de novo e de novo, milhares de vezes, de uma forma muito envergonhada, sem pensar, para obter a probabilidade de sucesso, que geralmente para eles é mais de 50%. Então está bem, se você perder, às vezes, você sabe que vai ganhar mais do que vai perder. Mas isso é tão pesado no pensamento que 95% das pessoas não conseguem fazer isso. Normalmente porque não sabem como fazer. Então, essas pessoas não estão projetadas no futuro. Estou falando dessas pessoas como se fossem alienígenas. Elas são supernaturais de certa forma. Elas não têm projeções no futuro. Eles não pensam em amanhã depois do amanhã. Bem, na verdade, eles pensam nisso, mas isso não afeta suas emoções, certo? Elas estão aqui agora, ok? Elas podem sentir seu corpo, suas sensações. Elas podem ouvir você. Elas podem analisar o que você diz de uma forma sem prejuízo, o que é muito difícil, porque a mente tende a ser projetada em outras coisas que não estão aqui, certo? Essa é a forma natural de fazer coisas. Para eles, nada é um problema. É uma situação. Tudo é uma situação. Se percebemos que é bom ou ruim, estamos em uma situação e temos que manejá-la. Então, se a situação é o que chamamos de ruim, eu vou me livrar dela o mais rápido possível. Isso se traduz para eles. Quando você tem um comércio perdido, eu não vou deixar a perda ir muito longe. Eu vou me livrar dela agora, antes que a perda fique maior. E isso é muito difícil de fazer porque nós não aceitamos a perda. Então, às vezes, nós temos uma posse perdida e nós mantemos uma posse perdida até que ela se torne pior e pior e pior. Quando uma situação é ruim, nós tentamos fazer o máximo possível. Então, nós prolongamos as boas situações e aborrecemos as ruins. E este é o mindset de probabilidade. É assim que você ganha. É parecido com o que as pessoas dizem. Você faz isso por... Se você falha, faça de novo. Se falha, faça de novo até conseguir. É um pouco parecido, mas não é exatamente o mesmo. É uma forma de pensar de probabilidade. Agora, a parte interessante é que, e aqui é um pouco controversial, porque a positividade é realmente uma grande coisa para todos, certo? Bem, esses caras não fazem o que fazem em termos de positividade. E eu vou até o ponto em que há uma confusão sobre o que é positividade, porque eu não acho que a positividade te dá as coisas boas. São outras coisas que te levam lá. A positividade é mais como açúcar, faz você se sentir bom, mas, já que vivemos em um mundo de dualidade, se você pensar em positivo, não há jeito de esquecer de coisas negativas. Então, é um conceito complicado. Então não é sobre a positividade. A positividade é o futuro, não é agora. Esses caras não estão falando de esperança de novo. A esperança é similar à positividade.
Eu não estou dizendo que essas coisas são ruins. O que estou dizendo é que eles têm um lado escuro para eles. A positividade e a esperança podem ser muito difíceis. Eu conheço pessoas que têm sido positivas toda a sua vida, e eles realmente não fizeram muito. Mas quando você os vê, eles são positivos. Se você jogasse algo ruim para eles, eles olhariam isso de uma perspectiva e interpretariam isso como ser bom. Então eles sempre jogam esse jogo de ping-pong de bom, ruim, bom, ruim. Você não pode pensar em ruim e não bom, ou pensar em algo bom e não ruim. Então você está sempre jogando esse jogo de ping-pong, e é muito cansativo. Acredite em mim. Pode ser muito cansativo para algumas pessoas, ok? Então, sem positividade, sem esperança, então nós trocamos esse conceito por claridade. Eles têm uma mente clara. O que é uma mente clara? Uma mente clara é uma mente que está aqui, presente, que não é afetada pelo futuro, pelo passado, pela esperança. Não, ela está aqui, completamente vazia e biada, interpretando as coisas como elas são, não como a mente pensa que elas são. Ok? E nós vamos trocar a esperança por foco. Então, para o mundo de comércio e finanças, nós mudamos positividade e esperança também, claridade e foco. Em outras palavras, queremos estar aqui e não lá. Ok, então, o que há de errado com a positividade? Não estou dizendo que é errado. Estou apenas falando sobre o lado escuro da positividade. Ok? Bem, você sabe aquela frase: as pessoas são positivas. Você sabe aquela frase: quando a vida diz que você é limitado, o que você faz? Você faz uma limonada, certo? Essa é a famosa dica para a comunidade positiva, que é quase todo mundo. Mas o problema é, se você tem uma limonada, você sabe como fazer uma limonada? Se você sabe o que eu estou dizendo? Porque sempre há um espaço. E se a vida te dá o que você acha que é uma limonada, é realmente uma limonada? Porque às vezes o que você acha que é ruim, você acha que algo ruim acontece, para você, você espera um pouco e percebe que não foi tão ruim, porque ele te trouxe em algo que abriu algumas portas para você. Então, é sempre uma interpretação mental. O que parece ser ruim pode ser bom em uma perspectiva mais longa, e vice-versa. Então, há esse espaço. Um exemplo seria: ok, eu quero ter essa casa bonita, mas eu não tenho uma casa bonita agora. Há um espaço, e esse espaço pode aumentar. Por quê? Bem, porque você começa a se perguntar: como na Terra eu vou conseguir o dinheiro para ter esta casa? Certo? Isso é legítimo, certo? Então você pode entrar em um ciclo vicioso de pensamento que amplia o espaço. E isso acontece o tempo todo, ok? Como o que ele disse antes, não é porque você pensa positivo em algo que isso acontecerá. Porque há agora uma realidade que está em frente a você que te deixa longe dela. Então, no final, pode piorar. E isso é o que acontece com a maioria das pessoas. Essa é a realidade. Então, não é fácil de gerenciar. Então, fechar o espaço é entre o que você quer e o que você vê agora. Porque o que você vê agora pode ser muito ruim, de acordo com o seu julgamento, mas está aqui. Então, está afetando você. E é difícil sair disso. É por isso que a maioria das pessoas ricas são das famílias que têm dinheiro. A maioria das pessoas pobres são de famílias que não têm dinheiro. É assim que é, porque é o que você vê, afeta você o tempo todo. Então as pessoas que vão de um para o outro é porque aplicaram uma disciplina muito alta ou algum tipo de pressão pessoal, a qual chamamos de autoconhecimento, e é realmente uma minoria. Temos de ser sinceros sobre isso. A última coisa sobre positividade, ou antes da última coisa, é que positividade, esperança, poder, motivação, essas coisas precisam de muita energia, não é? Você tem que manter a pressão em si mesmo para lembrar e pensar sobre isso o tempo todo, certo? E isso, de uma forma divertida, pode ser alimentado pelo açúcar. Se você quiser se motivar o tempo todo, repetir afirmações o tempo todo, você pode ter que comer muito açúcar, porque você precisa dessa energia. É uma energia que você precisa e que vai embora.
E isso, de uma forma engraçada, pode ser alimentado pelo açúcar. Quero dizer, se você quer se motivar o tempo todo, ficar repetindo afirmações o tempo todo, continuar fazendo tudo isso, você pode ter que comer muito açúcar porque precisa dessa energia. É uma energia que você precisa e que irá embora. Conheço muitas pessoas positivas e gordas. Me desculpe por isso. Mas é um dos riscos. Se você usar a positividade, eu diria, da maneira errada, isso pode levar à depressão. Existem estudos científicos sobre isso. As pessoas tendem a ignorar o lado negro dessas coisas. Mas existem alguns estudos negativos ou alguns estudos que realmente ligam a positividade à depressão. Por quê? Por causa dessa lacuna que eu falei, a lacuna entre o que você quer, mas você quer mesmo o que você tem e que você não consegue fechar. Não fechando, você pode ter alguns problemas mentais. Então, queremos substituir a positividade e a esperança por clareza e foco. Então seja claro e focado. Você está presente. Não está lá. Não estou amanhã. Não estou no outro prédio. Eu estou aqui. Estou de olho em você. Estou tentando sentir você. Estou tentando encher o prédio sem qualquer julgamento tendencioso. Isso é clareza. Estou vazio em minha mente. Portanto, não posso julgá-lo com base em meus programas, então posso julgá-lo como você é. Isso representa a clareza absoluta. E, evidentemente, a atenção segue a nitidez. Significa que preciso achar um jeito de focar em você para estar presente. Agora, então, penso que muitos que têm sucesso e fazem o bem pregam o positivo, mas também têm uma visão clara e adicionam positividade. Eles têm uma combinação ótima, mas há quem não consiga ser positivo e eles não recebem as instruções corretas para começar a trabalhar para limpar a mente antes de se tornarem positivos. Portanto, estar claro não significa ausência de emoções. Não é bem assim, pois somos humanos. Não dá para cessar pensamentos ou emoções. Contudo, é possível restringir o efeito delas em você. Isso pode ser feito com esforço? Então, sem sentimentos. As coisas são como são, não como eu sou. Vejo você tal como é. Espero que não, como eu sou. Não. Filtros da minha mente. É assim que os traders ganham dinheiro, porque são capazes de julgar o mercado com base no que ele é, não no que penso, no que aconteceu ontem ou há uma semana, etc. Isso representa clareza. Não consigo avaliar as situações adequadamente se for otimista. Otimista refere-se ao amanhã. Não, se você compreende o que estou dizendo. E claro, esses indivíduos são persistentes, pois possuem um alto grau de concentração e sustentam expectativas realistas. E acho que alguém tocou nisso. As coisas, não são tão simples quanto você imagina. Por exemplo, há alguns dias ou semanas, eu estava entrevistando um cara para trabalhar na academia de finanças para mim, e ele queria me impressionar. E a primeira coisa que ele disse, você tem que me contratar. Eu sou, o futuro Warren Buffett. Estou muito positivo. Muito. Eu disse a ele, em primeiro lugar, que Warren Buffett não é um trader. Ele é um investidor. Ele investe em instrumentos financeiros, mas não é um trader típico. E, eu não gosto de tanta positividade. Eu queria dizer algo, mas desapareceu. Mas de qualquer forma, acabei contratando ele, não por causa dele, porque ele era muito engraçado e porque de alguma forma ele entendia de finanças, ok? Mas eu disse a ele que Warren Buffett não é um investidor e isso não é realista. Existe apenas um Warren Buffett. Nunca haverá outro Warren Buffett. Pessoas como Warren Buffett, Bill Gates, Steve Jobs ou o que quer que seja. Esses grandes nomes, essas pessoas, nós os chamamos de valores discrepantes estatísticos. Não sei se alguém sabe o que isso significa. Basta ouvir Bill Gates. Ele diz que estou aqui porque tenho sorte. Não há nada que se saiba sendo positivo ou algo assim. É claro que se você fizer coisas boas,
Coisas boas acontecerão com você. Mas não espere se tornar Bill Gates. Espere que algo bom aconteça. Então, o que eu quero expressar é sobre ter uma expectativa irreal. É essencial se esforçar ao máximo. É preciso dedicar-se intensamente. É necessário estabelecer metas e expectativas, aguardando que resultados positivos surjam. Contudo, não busque o impossível. Isso é puramente um erro estatístico. Por exemplo, sou um erro estatístico porque tenho quase 2 metros, certo? Quantas pessoas têm 2 metros? Sou o cara mais alto do prédio, certo? Isso é o que é Bill Gates. É como um jogador de basquete de 2,20 metros. Você terá muito poucas pessoas que chegarão a esse ponto. E geralmente é pura sorte. Não é sucesso que é pura sorte. É a extensão do sucesso que é pura sorte. Vamos manter o otimismo? Se você trabalhar duro, se fizer coisas boas acontecerão. Mas não seja irrealista. Neste momento, pretendo concluir fornecendo-lhe talvez um pouco mais para que fique mais compreensível. Em primeiro lugar, já que estamos falando de sucesso, gostamos do sucesso. Gostaríamos de ter sucesso. Bom, sucesso, antes de mais nada, cabe a você defini-lo. Você define o que é sucesso para você. Se o sucesso é comer um sanduíche de salame, tudo bem. Não é da conta de ninguém julgar você, certo? Se sucesso para você é ter muito dinheiro, bom para você. Apenas certifique-se de que você não tenha essa lacuna, que você possa chegar lá, que a lacuna não seja muito grande para você. Defina sucesso. Limpe sua mente. Busque ferramentas para clareá-la, certo? Viva o agora. Quero estar aqui, não em outro lugar. Quero avaliar as coisas pelo que são, não por quem sou. É o mesmo que seguir o caminho do provável. O caminho da probabilidade está repetindo exatamente a mesma coisa, sem pensar indefinidamente e indefinidamente. Certo, e a estatística estará do seu lado no final. Por probabilidade, você vencerá. Quando você faz isso, não é um milagre. É puramente mecânico. Quando você repete as coisas indefinidamente, estatisticamente falando, se escolher uma boa distribuição, você vencerá. Ok, então não é mágico. Ok, é exatamente como uma caminhada às cegas, certo? Um cego caminha com sucesso indo para cá, depois para cá, depois para cá. Nunca é um caminho reto. Ok? Essa é a maneira de pensar das probabilidades. Ok, bem. Como você tem uma mente clara? Bom, estou convencido de que há diversas abordagens. Porém, na minha opinião, a mais eficaz é dominar a técnica da respiração. É básico, porém básico não é sinônimo de sem esforço. Concorda? Simples quer dizer que o trajeto é evidente. Se aprender a respirar. Não me refiro só à meditação. Quando você aprende a se concentrar na respiração, aprende a ter uma mente obstinada. Se você se concentrar em sua respiração, você está aqui. Ok, então este é um exercício que você pode ler sobre ele, pesquisar, mas sua clareza ou clareza mental está diretamente ligada à forma como você respira. Se você respirar, bem, se aprender a respirar, terá uma mente mais clara e talvez se torne um bom operador. Estou imensamente agradecido, certo? E isso, de uma forma engraçada,